Como criar um negócio de milhas de uma pessoa só? Pessoal, já fiz um vídeo aqui que eu falei sobre o formato de agência e hoje eu quero falar sobre o formato de gestão, que para uma pessoa só é maravilhoso, tá? E com certeza pode te interessar porque você vai ficar com uma margem excelente trabalhando pouco tempo por dia e pode ser uma transição de carreira no futuro aí bem legal, tá? Eu vou abrir aqui um documento, como você já sabe, para poder dar uma aula bacana. O que eu te peço, como sempre, é segue o canal aí, curte o vídeo se ele te agregar, beleza? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de gestão de milhas, nós estamos falando de gerir milhas de pessoas que irão viajar. Na prática, nós estamos falando de pessoas que gastam acima de R$ 30.000 é o ideal, pessoas que viajam pelo menos 2 vezes no ano. E aí vamos lá, vamos organizar aqui, vamos separar o que é mito do que não é, tá? Pessoas que gastam acima de 30 mil, ou elas vão ser, vamos botar aqui, ó, profissional, não vou dizer autônomo nem liberal, mas vamos botar aqui, ó, profissão individual, como médico, dentista, tá? Ou empresário. E até, vou botar aqui, e até servidor público, mas não é o perfil servidor, eu vou te explicar o porquê. Então a gente está falando dessa galera aqui, tá? Ou o cara é um empresário que está começando, ou o cara é um profissional individual, tá? Deixa eu arrumar aqui, ó. Profissional, tá? É essa turma aqui. O que que é interessante a gente entender? Esse cara, ele viaja 2 vezes no ano no máximo. Por quê? Por mais que ele tenha dinheiro, ele ainda não tem a liberdade de tempo. Então, eu não estou falando aqui de um dono de uma empresa que fatura 500 milhões. Eu estou falando de um cara que tem um consultório, que ele trabalha lá, que ele cobra bem, que ele ganha os seus 50, 60 mil de salário. Ele está conquistando, né, sei lá, reformando a casa, tem dois, três filhos. Esse cara não consegue parar a vida dele 6 vezes no ano. Então, ele é um cara que não vai te dar trabalho, tá? Seguidamente, alguém pergunta, Marrone, mas e se o cara quiser viajar demais? Cara, para você é ótimo, porque você, inclusive, vai poder vender suas milhas para ele. É ótimo porque ele vai te indicar para outros e é ótimo que você pode cobrar mais. Mas no geral, a pessoa fazer 2 viagens internacionais, Europa, Estados Unidos, já é difícil, tá? Já é algo fora da curva, tá? Então, é esse perfil aqui. Sabendo disso, você como uma pessoa só, você tem que criar uma rotina, que é uma rotina de entrega para os clientes atuais, venda para os novos, tá? Vamos organizar um número aqui para você, ó. Essa é a forma que eu trabalho, ó. Cada cliente consome 1 hora na semana. Seja para você atualizar as informações dele, seja para você ah, pesquisar alguma coisa para ele, seja para você emitir. Não vai ser mais que 1 hora na semana. Quando você pega um ano inteiro, que é o que você trabalha com esse cara, a média vai ficar nisso aqui. Se você trabalha sozinho, vamos dizer que você trabalhe 3 horas por dia, tá? Você tem o teu trabalho ainda, é uma renda extra. Você tem 3 horas por dia de segunda a sexta. Então você tem aí pelo menos 5 horas para clientes, tá? 1 hora por dia. Isso vai dar 5 clientes de R$ 3 a R$ 4.000 que você pode atender, tá? R$ 3 a R$ 4.000. Você consegue aí. Então você vai ganhar entre o quê? 15 e R$ 20.000 no ano com esses clientes. Isso te dá uma renda extra aí de mais ou menos 1.200 a R$ 2.000, né? A R$ 1.500, desculpa. Não é muito, não é pouco, mas é trabalhando pouco. Por quê? Porque você vai usar as 2 horas que sobrar para vender. E aí, conforme você vai vendendo, você pode inclusive considerar depois colocar um estagiário para te ajudar, ou um CLT, um CLT não, desculpa, um PJ, né, uma empresa. Você vai contratar uma pessoa no formato PJ, que daí ele presta serviço para você. Então, o que eu faço sempre é isso: eu organizo a rotina. Geralmente as pessoas têm 3 horas por dia, ninguém tem mais do que isso. Então a gente fala de 3 horas. 1 hora é para você entregar, 2 horas é para você vender. Esse é o primeiro erro, porque a maioria faz ao contrário. O cara usa 2 horas para entregar, sendo que tem dois clientes, e 1 hora para vender. Não, porque se você vender certo, você vai atender certo. Se você vender errado, esse cara vai infernizar a tua vida. É aquele cara que segunda-feira você acorda, tem 3 áudios dele ali de 5 minutos. E aí não tá falando nada com nada, porque na verdade ele teve uma ideia e ele te passou, só que você vendeu errado, por isso que ele tá tendo essas ideias ruins aí. Quando você vende certo, é muito mais fácil. Então, quanto mais material de marketing você cria, mais você filtra esse cliente ideal. Mais você filtra esse cliente certo, tá? Então, organize isso, tá? Você consegue começar o teu negócio de uma pessoa só, trabalhando 3 horas por dia,
Você vai conseguir aí tranquilamente uns 5 clientes na semana, você dá conta numa boa e 2 horas vendendo. Ao longo dos meses, obviamente, você vai ter mais clientes e aí você precisa organizar isso aqui, tá? Mas vamos lá. Uma pessoa só em tempo integral. Como é que eu gosto de organizar? Se você está trabalhando no teu negócio, você vai trabalhar 9 horas por dia, no mínimo, né? Eu trabalho 12, 15 sem problema nenhum, tá? Até porque quanto mais melhor, né? Tenho mais chance de errar. Então eu estou falando que você vai levar 3 horas para marketing e vendas e 6 horas para atendimento. Esse é o ideal. Nestas 6 horas aqui, é só atender. É 1 hora por cliente. Cara, deu o cronômetro, eu pego a ficha do cliente, olho o que eu tenho que fazer, dou um check, vou para o outro, dou um check, vou para o outro. É exatamente isso aqui, tá? 6 horas vezes 5, eu estou podendo atender 30 clientes por ano, tá? Sendo que são 30 horas por semana, sem falar no sábado e domingo. 30 vezes 3 a 4 mil, eu tô falando aqui ó, de 90 a 120 mil reais. Quando eu divido isso aqui por 12, eu tô falando de um salário de quê? De 7 a 10 mil reais por mês. Sem trabalhar sábado e domingo, só trabalhando 9 horas. Depois você pode colocar alguém ou você pode né, trabalhar mais, tá? Então, o que que você precisa organizar? Você tem que ter uma rotina bem definida de entrega e uma rotina bem definida de venda. A rotina de entrega, se você fez uma formação de gestão, você resolve, não é difícil. A rotina de venda é um pouquinho mais complicada porque ela não é sobre formação de gestão, é sobre formação de venda. Então você tem que saber vender. Saber vender com influenciador, saber vender com tráfego pago, saber vender com evento. Tem muitas coisas envolvidas aqui, tá? Mas com certeza você consegue a partir disso. O que que eu te peço a partir do que você viu? Primeiro, entenda isso aqui, ó. Você tem hoje esse foco, cara, os clientes que gastam acima de X mil, muito menos do que isso não faz sentido, tá? Muito menos do que isso não faz sentido. Dá uma olhada nesse perfil que você tem acesso, tá? Eu vejo gente falando, não, tem que cobrar 5, 8, 10 mil. Cara, mas é um cara famoso. Ele atende gente famosa. Ele tá em mentorias que ele paga 20, 30, 50, 200 mil. É claro que ele tem acesso a isso. Mas uma pessoa comum que trabalha numa CLT 8, 10 horas por dia, ele não tem acesso a essa galera. Essa galera nem confia nele, porque ele mal viaja. Quando ele viaja é de econômica. Ele não é o cara que tá sempre viajando de executiva que você fala, cara, eu quero ter a vida desse louco aí. Né? Você vê um gestor aí famoso, tu diz, meu Deus, esse cara aí vive melhor que eu. O que que ele faz da vida, será? E aí você descobre, na verdade, ele é gestor de milhas, tá? Então organiza isso aqui e cria essa rotina. A grande maioria erra aqui. O cara não tem rotina de venda. Ele acha que criar um story no Instagram é grande coisa. Não tem entrega. Ele simplesmente vai fazendo quando um cliente pede, uma vez a semana, e aí vira bagunça. Aí você vira funcionário do teu cliente. Tem semanas que você trabalha só para um cliente. Isso não dá certo, tá? Organiza isso aqui. Se fizer sentido para você, Marrone, curti, quero entrar em ação, podemos te ajudar, seja com a formação em grupo ou com a formação individual. Formação em grupo, se você está meio sem grana e quer começar no teu ritmo, formação individual, se você quer entrar em ação sem perder tempo. Tudo que você precisa tá no link da descrição, tá bom? Conta comigo, um abraço, até mais e valeu!